Se estás cansado, senta triste, abatido, desanimado.
Eu os cumprimento a todos, desejando a todos a graça e a bênção de Deus, a de Jesus nosso Senhor, a de nossa Mãe Maria Santíssima e a da Santa Vó Rosa, juntamente com a bênção do Santo Irmão Aldo. E que a bênção destes santos de Deus permaneçam constantemente nos seus corações e também no seu espírito. Amém. Eu convido a todos que estão assentados, que se coloquem em pé e vamos dar início à nossa reunião desta noite. Amados irmãos e irmãs, todos os presentes, os nossos visitantes, os ouvintes do programa A Hora Milagrosa, eu peço a todos neste momento muita reverência, isto é, muita fé, muita confiança em Deus, levando a Deus Pai os seus pedidos, aquilo que sentem no seu coração e no seu espírito. E digo a todos presentes, a nossa reunião de hoje e a reunião de amanhã será especial ao Santo Irmão Aldo. Creiam, confiam, muita fé. Clamou por Santo Irmão Aldo, clamou por Deus nosso Pai. Eles estão presentes em nosso lado, nos ajudando e nos abençoando. À frente do altar deste púlpito está o Santo Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa e a Virgem Mãe Maria Santíssima para nos ajudar e nos abençoar. Vamos orar com muita fé. Santo e querido Irmão Aldo, este dia tão glorioso em que aqui estamos reunidos com teus filhos, estes irmãos e irmãs apostólica que tanto ama, louva e glorifica o Senhor com muito amor. Neste momento, eu sei que o Senhor faz presente nesta reunião. Ao lado do Senhor, a nossa querida e amada Mãe, Virgem Maria. Mãe que preparou o Senhor, que cuidou do Senhor o tempo inteiro e nos deu em nosso meio, junto com a Santa Vó Rosa, preparada pela nossa mãe, também com ordem de Jesus e do Pai, para ser o nosso consolador e o pastor por excelência deste rebanho. Santo Irmão Aldo, a alegria do Senhor é imensa e a felicidade do Senhor também. Apresento neste momento à frente do altar desta congregação estes irmãos coristas, músico e regente. Estão aqui, Santo Irmão Aldo, preparados, dedicados ao Senhor para te louvar e glorificar o Senhor com muito amor. O Senhor já trouxe, está presente aqui, os grandes corais, a cortes celestiais de anjos que o Senhor e a avó trouxe para nos ajudar
para nos abençoar e para dar-nos a unção e a virtude poderosíssima do Espírito Santo do Pai. Querido primaz, o Senhor possui todas estas qualidades, virtude, poder e santidade do Pai, a mesma coisa, as mesmas qualidades, o mesmo poder e a mesma santidade. E neste momento eu peço também ao Senhor que abençoe os obreiros desta congregação, diáconos e diaconizam, aos membros frequentadores que estão presentes, os nossos visitantes. Santo irmão Aldo, alimente estes corações com lindas palavras vinda do Espírito Santo do Pai nesta noite. Eu digo também ao Senhor Jesus, que faz presente neste púlpito. Senhor Jesus, que alegria imensa que o Senhor sente na sua santa igreja, em ter este grande pastor e profeta que o Senhor nos deu, que o Senhor preparou, e que esta igreja santa e vitoriosa, com nós todos unidos, de mãos dadas, sempre unidos, marchando com fervor, no fim da nossa jornada, entregaremos a Deus Pai para toda a eternidade. O Senhor os abençoe, Jesus, os ampare e os protege, dando a unção, a virtude e teu grande poder também a estes irmãos coristas, por todo o trabalho que irá ser realizado hoje e amanhã nesta congregação. Pedimos a direção do Senhor, entregamos em suas mãos e pedimos a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus em tudo que iremos realizar. Por tudo nós louvamos e glorificamos hoje e por todo sempre. Amém. Vamos cantar o de número 1. Amém. A igreja pode se assentar. Amados, eu peço a todos neste momento, sintam no seu coração alegria e felicidade, e dê esta alegria, esta felicidade ao santo irmão Aldo, e recebe com muito amor. Dando continuidade à nossa reunião, vamos cantar mais alguns corinhos. O de número 216. Say
Amém. O de número 206. Amém. Para finalizar esta parte, o de número 220. Amém. Agora passamos a nossa reunião ao cargo do coro. Vamos ouvir a mensagem cantada pelo coral, o de número 220. Anjo de Deus entre nós.
Dando continuidade à nossa reunião, vamos passar agora a parte das contribuições. Eu irei fazer neste momento a leitura do pedido das contribuições desta noite. Boletim da Igreja Apostólica, São Paulo, 27 de agosto de 2022. Estimados irmãos, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, para cumprir a gloriosa missão de dar a Jesus nosso Senhor e a Deus Pai Celestial a grande vitória sobre as forças do mal e salvarem um número muito grande de almas para o reino dos céus, precisa da união de todos nós, povo apostólico, para que junto possamos alcançar esta vitória tão esperada. É por este motivo e para a glória da Igreja Apostólica que temos lhes ensinado sobre o sagrado dever de participar e colaborarmos na realização desta nobre e sublime missão. Porém, duas coisas importantes são necessárias para cumprirmos estes planos de Deus: a presença em nossas reuniões e a dedicação de cada apostólico em favor de todo o trabalho de nossa igreja. Entendam que são indispensáveis e muito importante o amor e o esforço de cada um de nós, irmãos e irmãs, para o crescimento e expansão da nossa obra. Portanto, sem a vossa contribuição e ajuda constante, tornará difícil para uma igreja tão grande como a nossa vencer e continuar a crescer em números de almas e de congregações. E daí lhe pedirmos que não se esqueça de que a igreja depende da ajuda de cada um, e se não houver interesse e boa vontade em nos ajudar com suas ofertas e dízimo, não iremos avançar em nossa jornada e muitas das atividades que são urgentes para a grandeza da igreja vão ficando para depois. E isto irá dificultar a obra do Consolador. Temos a certeza de que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo não querem que isto aconteça, pois o nosso lema é sempre unido e sempre avante. Não se esqueçam de preparar uma oferta especial que demonstre o seu amor ao nosso Santo Irmão Aldo pela passagem do aniversário do seu nascimento, que iremos comemorar no dia 31 de agosto. A todos que têm feito o seu esforço a cada dia por nossa igreja e aos que resolveram de hoje em diante fazerem mais por esta obra, agradecemos em nome da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todos os santos e do poder celestial. Amados, aí está o pedido, a mensagem e a palavra do nossos irmãos do Conselho Deliberativo. É um momento oportuno, um momento
de muita dedicação, de muito amor e de muito contentamento em demonstrar a Deus Pai a nossa alegria e a nossa felicidade. E digo a todos que me ouvem, quanto o Pai o ama e quanto nos ensinou a Santa Avó, que Ele estende as suas mãos e na hora em que estamos orando, Ele contempla nós todos e em cada coração Ele distribui as virtudes poderosíssimas do seu Santo Espírito. A alegria dele, o contentamento e a felicidade dele em ver nós estarmos na igreja dele, reunidos com amor, com dedicação e também com muita união. E seguro na mão dele e dos seus santos poderosos, e nestes tempo presente, levar este evangelho aos quatro cantos do mundo. Os amados, sintam no seu coração, no seu espírito, esta alegria e esta felicidade que vem de Deus, que vem dos céus. Amém. Vamos orar, consagrando as coletas. Ó Deus, meu Pai, neste momento, falamos aos teus filhos palavras da Santa Avó Rosa, quando estava em nosso meio, no seu corpo físico, e muito nos ensinou a nossa direção, falando do grande poder do Senhor, da alegria do Senhor e do contentamento com a sua igreja nesta terra. Igreja que o Senhor formou, que o Senhor preparou, que o Senhor consagrou e preparou o Santo Consolador e o pastor por excelência desta igreja, Santo Irmão Aldo. E hoje, ao lado do Senhor, de mãos estendidas, contemplando os teus filhos perante o seu trono, Pai, neste momento, nós iremos unidos, fervorosos e amorosos, demonstrar ao Senhor o nosso amor, o nosso contentamento e a felicidade com a sua Santa Igreja. Eu peço que o Senhor os abençoe, cada um em particular, e que o Senhor dê as virtudes poderosíssimas do seu Santo Espírito, e junto com ela, a alegria e a felicidade do reino dos céus. E agora, o Senhor e estes santos poderosíssimos recebam, Pai, as contribuições que te oferecemos, que iremos dar ao Senhor com muito amor. O Senhor os abençoe, o Senhor os recebe as mesmas e as consagre para o trabalho, a manutenção e a expansão da Igreja Apostólica na terra. Senhor Deus, alguns não estão preparados nesta noite, mas nas próximas reuniões eles vêm felizes, contentes, louvando e glorificando o Senhor, e alegremente irão ajudar o Senhor também. Dê a tua bênção, a felicidade e a paz do reino dos céus.
E digo em nome do Senhor e em nome destes santos poderosíssimo, as mesmas consagrada e abençoada. Amém. Enquanto as irmãs passam, eu irei fazer alguns avisos que está no boletim. Eu peço atenção de todos. Política. Relembramos a orientação do Santo Primaz a todos os membros do ministério e os membros apostólicos, que a Igreja Apostólica não se envolve com política ou candidatos. E não é permitido ficarem discutindo política, principalmente dentro do ambiente da igreja. Todos devem exercer o seu direito de voto, porém a decisão é sua e o voto é secreto. Portanto, peça sabedoria a Deus e aos nossos santos e cumpra o seu dever como cidadão. Queima de incenso. Relembraremos a todos nossos irmãos que, de acordo com a doutrina desta Santa Igreja Apostólica, não usamos incenso. Incenso é utilizado em prática e a rituais não adotadas em nossa igreja, além de ser o uso como aromaterapia. Solicitamos a todos nossos irmãos que não utilizem esta prática. Festa do batismo. Avisamos aos nossos irmãos que estamos com a lotação dos nossos alojamentos no limite estabelecido. Portanto, não temos mais vagas para alojar os irmãos, mesmo que venham somente no final de semana. Relembramos aos irmãos que irão vir para participar da semana festiva, que estarão sobre a responsabilidade da igreja, devem obrigatoriamente obedecer à disciplina apostólica e serem respeitosos com seus irmãos, promovendo um ambiente tranquilo de paz e harmonia. E aos irmãos que tomam algum tipo de remédios ou até controlados, deverão trazê-los, e também a receita, em caso necessitam comprar durante os dias alojados. Cuidado com a alimentação durante a viagem. Evitem comer comidas gordurosas e frituras. Os avisos estão dados. Agora passamos nossa reunião ao cargo do coro. Em seguida ouviremos o número 91, Bênçãos Incontáveis, orquestrado.
Vamos ouvir em seguida a mensagem cantada pelo coral de número 93. Feliz aniversário, querido Primaz.
Amados, dando continuidade à nossa reunião, vamos passar agora a parte da mensagem. Eu peço a atenção de todos na mensagem de hoje, especialmente se aqui tiver alguém que vai se batizar, e também para aqueles que já são batizados. Aproveitem bem a mensagem, os ensinos, os conselhos do Santo Irmão Aldo. Batismo, ato de fé e justiça. Para o esclarecimento desta verdade, temos a palavra e o testemunho de Jesus no seguinte trecho de São Mateus. Então veio Jesus da Galiléia ter com São João Batista, junto ao Rio Jordão, para ser batizado por ele. Mas São João Batista opunhou-se, lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondeu e disse-lhe: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, eis que se lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba branca e vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em que me comprazo. E ele ouvi. E depois disso, continuou Jesus a pregar o Evangelho do Reino dos Céus, mostrando que Deus o enviou ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E disse: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eis aí uma grande verdade: muita gente não deixa do mundanismo e não quer o batismo, porque ama as obras das trevas mais do que a de Deus. E por este motivo tem medo de que as suas obras sejam reprovadas. Daí se
pois o cumprimento da palavra da doutrina, onde diz: os tímidos não herdarão o reino de Deus e serão lançados no lago do fogo. Outros não aceitam o batismo no reino de Deus, dizendo ser batizados já em sua infância ou nas águas, mas cresceram sem saber discernir o pecado e assim continuam, ao invés de se santificarem e aproximarem de Deus vivo e dos céus, continuam nas trevas, aceitando enganos e costumes, vícios e o mundanismo reprovados por Deus, e tornarem-se indiferentes para com Deus, tanto que se acomodam a vida, vossa no mundo. Isto prova que ainda não nasceram do Espírito e nem das águas e continua em trevas. Como afirmamos, estamos pregando nestes dias, veio para esta igreja apostólica o reino dos céus. Veio Jesus e formou o Espírito Consolador, ou seja, a Santa Vó Rosa, a sua semelhança, conforme a sua doutrina, que ensinamos para que nos reaviasse toda a verdade e a vontade do nosso Pai. Portanto, nós estamos na era do Espírito Consolador e do Supremo Pastor, o irmão Aldo, o último profeta de Deus. Pois bem, ele nos transmitiu a palavra do Pai, dizendo assim: e eu só aceito o batismo feito nesta igreja, porque é realizado com santidade e muita consagração. E continuou ensinando a direção, o bispo Eurico e a missionária Odete, através da Santa Vó Rosa, dizendo-lhe que o Pai tomou esta decisão, porque de muitos anos para cá, por não ter sido possível enviar antes o Consolador, não havia a verdadeira fé na terra. E disse ainda mais: eu quero que batizem todos que se converteram e vieram para a minha igreja. Portanto, aí está a vontade soberana do nosso Deus e do seu mandamento. Só ficam sem o batismo os que por motivo muito justo não puderem comparecer. Estes não pecam com isso, mas são justificados e salvos. Por exemplo, os doentes, os muitos idosos que não possam andar e os que sejam impossibilitados de viajar por dificuldades de movimento, os quais são justificados pela Santa Vó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo.
As mães que possuem muitos filhos menores não têm com quem deixá-los também, são justificados. Entretanto, os que não crêem, por isso não o querem, cometem pecado. O batismo nas águas é realizado no tanque batismal, na sede da Igreja Apostólica em São Paulo, a fim de que sejam inteiramente conforme a vontade do Pai, com toda a santidade e consagração. Nosso Senhor Jesus incluiu o batismo como mandamento de Deus no ensino de sua doutrina e determinou que fosse praticado no seu reino, dizendo assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E me dado todo o poder dos céus e na terra. Portanto, idei e ensinai todas as nações, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-aos guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Por conseguinte, foi Deus, por meio de seu Filho amado, que disse esta verdade: quem crer e for batizado será salvo. Ele quer que todos que crerem e possam se batizar, que o sejam nesta igreja apostólica. Aos jovens de 12 anos para cima, podem se batizar, salvo nos casos em que precisam esperar por alguma circunstância da vida. E uma vez batizado, são considerados adultos no espírito. E por isso deve observar a disciplina da igreja e dar um bom testemunho, como se fossem adultos. Por essa razão, os pais devem vigiar, pois são responsáveis por seus filhos, sabendo que, apesar de possuir idade para o batismo, devem eles ser obedientes à nossa doutrina e à disciplina, de modo que procede bem em todo lugar, em casa, e também os jovens de 12 anos para cima, que já prestam serviços à igreja, como corista, e, por exemplo, deve ser batizado no primeiro batismo a ser realizado após o início de suas atividades. Continuando a narrativa do encontro com Nicodemas, quando o Senhor disse que lhes era necessário nascer das águas, o apóstolo São João dá outro testemunho de São João Batista, dizendo: depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Estava ali com eles São João, batizava e batizava.
Ora, São João batizava também Enom junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Por conseguinte, para o batismo havia necessidade de muita água. Nota-se aí com muita clareza que o batismo era feito nas águas e por imersão. Aliás, houve a confirmação desta verdade pela revelação de Jesus, através da Santa Vó Rosa, que nos orientou desde o início desta obra, porque ele, Jesus, que ensinou como realizarmos. Em resumo, o batismo nas águas é necessário a todos que vêm para esta igreja. Deve ser batizado, por ser esta a vontade do nosso Pai, a de Jesus, da Santa Vó Rosa e de Maria Santíssima, e do santo profeta Irmão Aldo, em um ato de fé e de justiça. É um sacramento de Deus que precisa ser praticado por todos os apostólicos que estão neste santo caminho e que ainda não o foram. Entretanto, os que não puderem ser batizados por motivo muito justo, serão justificados. Venham cumprir este sacramento em suas vidas e verão quantos serão bem-sucedidos, bem-aventurados ao serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e do Santo Consolador. O amados, está aí a mensagem, o conselho, o chamado de Deus, o nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, da nossa querida e amada Mãe, Virgem Maria, do Santo Irmão Aldo, nosso grande profeta, e o santo pastor deste santo rebanho. Amados, eu me lembro quando nós aprendemos com a nossa direção ensinos preciosos do santo batismo. Naquele tempo, éramos bem novinhos, mocinhos novinhos, um grande número, que já exercia o cargo de obreiros, pregadores, que a avó chamava, preparava, ungia, e muito nos ensinava através da nossa direção, especialmente em aula aos obreiros. E nos ensinar naquela aula aos obreiros, a nossa direção nos dizia assim: anotem palavras importantes para levar ao coração dos nossos irmãos no futuro. A Santa Vó Rosa e Jesus muito irão precisar de vocês. E nos dias de hoje, nós convidamos a nossa mocidade
os nossos jovens, os senhores, as senhoras, moços e meninas, a vir participar do ministério da nossa igreja, que a Santa Vó Rosa nos deu. Nós já estamos caminhando para a velhice e entregamos a juventude e lhes mostramos, trazemos em seus corações lindas palavras da Santa Vó Rosa, que aprendemos naqueles tempos, digamos assim, nos anos 70, 71, 72. Aprendemos com ela, com a nossa direção, com o santo irmão Aldo, tão humilde, um simples motorista da nossa direção, nosso grande profeta. Aquele santo de Deus batia em nossas costas e nos dizia: aprendem. Jesus não precisar de vocês e a avó, tão humilde, Ele nos ensinando. Grande profeta de Deus, representante de Deus em nosso meio. E eu me lembro, amados, de um dia, na época do batismo, quando nos foi ensinado e mostrado a mostrar todo o nosso povo o grande valor do batismo em nossa igreja. E eu digo, porém, a todos que me ouvem, que no dia do batismo, mesmo entrar em suas casas, mas volte o seu pensamento, aquele santo batismo lá em nossa sede. E os que puderem, acompanhem via internet. E sintam no seu coração, lembrando do seu primeiro amor, do primeiro dia em que o Senhor e a Senhora e você, jovem apostólico, veio a esta igreja com tanta humildade, com tanta fé, buscando a Deus, meditando em Jesus e pedindo Jesus amor, sabedoria e santidade. Pedindo a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria. E no dia do batismo, aqueles que vão se batizar, especialmente os jovens, sintam no seu coração a presença gloriosa de Deus Pai e do seu divino Espírito Santo. E o pastor oficiante daquele ato, naquele momento, está com o seu pensamento, com o seu espírito voltado a Deus, confiante em Deus, em pegar em seus braços aquele irmão, aquela irmã, ou aquele jovem moço ou moça, menino ou menina, e levar a imersão nas águas. Uma transformação de vida, um espírito novo que o Pai nos dá, e todo o passado se acabará. Amados,
E quando aprendemos, nos foi ensinado e nos dizem, na hora do batismo, o céu se abre e Deus se aproxima do tanque. Deus, o Pai, nosso Criador, nos dias de hoje, o Senhor Deus, o Consolador, a Virgem amada Mãe, Maria Santíssima, Santo Irmão Aldo, em espírito também, com todas as virtudes e poder e santidade, o Santo Consolador. O amados, sintam na sua alma, sintam no seu coração a mesma alegria, o mesmo contentamento, a mesma felicidade daqueles que estarão recebendo o santo batismo. E lá na sua casa, lá no seu trabalho, volte o seu pensamento a Deus e lembre-se dele, do Consolador, da Mãe Virgem Maria, do Santo Irmão Aldo. Amados, eu lhes digo, são virtudes, poder e santidade em nosso espírito. E sintam o momento que o Pai abre os céus e faz presente em recebê-la uma nova vida, uma nova criatura, com o espírito purificado, santificado e dedicado a todos os céus. Os amados obedecem a nossa doutrina, a nossa disciplina e põem em prática. Lembrem do que Jesus falou, do que Jesus ensinou e convidou e o chamou. Levai este evangelho a todas as nações e anunciará o reino dos céus. Vamos juntos, de mãos dadas, como sempre nos ensinou a Santa Avó Rosa, como sempre nos ensinou o Santo Irmão Aldo, de mãos dadas, sempre unidos, marchando com fervor. A nossa marcha triunfante é a glória de Deus para toda a eternidade. Amados, e para finalizar a nossa reunião de hoje, eu lhes faço um convite, um chamado e um conselho do Santo Irmão Aldo. Dê a ele grande alegria, grande felicidade em suas orações, especialmente dia 31. Orem, ajoelhe um minutinho e fale com ele. E assegure nas mãos dele. Eu me lembro de uma certa vez que ele ia levando uma santa comunhão e ia conversando com a nossa direção, e junto ali no carro que ele estava, tinha mais obreiros e pastores, e naquele momento ele parou, dirigindo o carro, e parou, não conversava, quietinho, num silêncio. E a irmã Odete olhava para ele e baixou a cabeça. E depois, passado alguns quilômetros, ele olhou para ela e disse:
Dona Odete, eu fui socorrer um apostólico que chamou pelo meu nome e Jesus chamou para ir lá. Amados, em nosso meio, no seu corpo físico, em nosso meio, Ele atendia, Ele ouvia o nosso clamor, o nosso pedido. E hoje, que Ele faz presente, constante em nosso viver, de dia e de noite, constantemente. Amados, amem Ele, se apeguem com Ele e façam o de melhor na sua vida e dê a Ele toda a felicidade e que as bênçãos dos céus permaneçam constantemente nos seus corações, junto com Ele e também com a nossa querida e amada Mãe Virgem Maria, que tanto nos ama, nos guarda e nos cobre constantemente com o manto sagrado que Deus Pai deu a ela. Amém. Para finalizar a nossa reunião com o coral, o de número 439, Profeta Vencedor.
Chegamos ao final da nossa reunião. Antes, porém, eu quero convidar a todos que estejam presentes amanhã para comemorarmos o aniversário do Santo Irmão Aldo, data do seu nascimento. E quero agradecer a todos os presentes, especialmente pela atenção em nossa reunião. E que o Santo Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa e a Virgem Mãe Maria Santíssima e o Senhor Jesus os abençoe a todos. Amém. Vamos de pé, finalizar a nossa reunião. De mãos erguidas, com muita reverência, vamos orar. Santo e querido Irmão Aldo, neste momento glorioso, tão festivo, especialmente em sentir a presença do Senhor em nosso meio, trazendo paz, alegria, felicidade e a união do teu Santo Espírito, do Espírito Santo do Pai. Santo Irmão Aldo, abençoe todos presentes, dê a cada um, em particular, as virtudes, o poder e a santidade do Senhor. O abraço, o carinho que vem de Deus, que vem dos céus e que vem do seu divino Espírito Santo. E aqueles que ficaram em casa, não puderam vir, o Senhor os abençoe também. E aqueles que estão no trabalho. E há muitos que mandaram pedir uma oração. Santo Irmão Aldo, aqui está o nome deles. Mas o Senhor já tomou a nota e o conhecimento e já os visitou. E fácil de melhor na vida de cada um, aonde eles se encontrarem. Muito em suas casas acamados, clamando, pedindo e buscando o Senhor. Outros nos hospitais, e outros em lugares tão distantes, outros muito adoentados. Eu rogo a tua bênção, e a destes santos poderosíssimo, que está ao lado do Senhor, Santo Irmão Aldo. Fácil de melhor na vida de cada um, conforme seu mérito e o seu merecimento. Ajude-os, os abençoe, os ampare, os guarde e os protege. Rogo a bênção do Senhor também aos quatro cantos do mundo, a todo o nosso povo, a nossa gente que habitam nesta terra. Santo Irmão Aldo, muitos não conhecem o Senhor, mas clamam por Jesus, pela Mãe Virgem Maria, e o Senhor ouve, como aquele dia o Senhor ouviu, dirigindo o carro, e foi atendê-lo. E hoje o Senhor é presente em todo o nosso viver e nos quatro cantos do mundo. Santo Irmão Aldo, abençoe, pois aqui está a Igreja do Consolador neste país, e esta igreja irá ser conhecida nos quatro cantos do mundo. O grande profeta de Deus e o grande pastor por excelência deste rebanho, e multidões de almas que o Senhor irá levar, irá colher e levar a Deus nosso Pai. Santo Irmão Aldo,
nesta data do teu aniversário, mostre ao mundo o teu grande poder e o poder do Consolador, realizando os grandes milagres que há de chamar a atenção do mundo inteiro e da tua Santa Igreja. E agora, amados, recebam também a bênção preciosa da nossa querida e amada Mãe Virgem Maria. Não podemos esquecer da nossa mãe, mãe que nos deu este grande profeta, mãe que cuidou dele, que ensinou ele, que preparou ele, e esta mãe deixou ele conosco por muitos anos e continua nos ensinando, nos aconselhando e nos levando para a glória de Deus para toda a eternidade. Muito agradecemos a Senhora. Agradecemos também a Santa Vó Rosa, que a Senhora preparou, que a Senhora formou e ensinou conforme ordens poderosíssimas do Pai, do seu amado Filho Jesus e do Divino Espírito Santo. Mãe, aqui está os teus filhos, irão de volta aos seus lares. Envie estes anjinhos para os acompanhá-los, guardar e dar uma boa noite, um bom descanso e um bom sono. A Senhora os ampare, os protegem e cubra-as com teu manto santo e sagrado. E dê a cada um o carinho, o amor, o abraço e as virtudes de mãe poderosíssima. Ao lado da Senhora está a Santa Vó, que é a nossa mãe e também a nossa avó, o nosso Consolador. Oh, amados irmãos e irmãs, recebam a bênção de Deus nosso Pai e do seu Divino Espírito Santo. A bênção de Jesus, nosso Senhor, que tanto ama e quer o nosso bem. A bênção do irmão Aldo e da Mãe Virgem Maria Santíssima. E que a bênção destes santos de Deus permaneçam nos seus corações. Amém. A nossa reunião está terminada. Paz do Senhor a todos.